Bom, senhores, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento, então, às nossas aulas dentro do tópico ondas, né? Vamos, então, para a segunda aula, cujo tema é interferência, tá certo? Na aula passada, nós apresentamos as ondas mecânicas, certo? E algumas propriedades intrínsecas das ondas. Basicamente, nós conversamos sobre definições como período, frequência, número de onda, amplitude, transporte da energia, né? Toda onda ela transporta energia. E, em especial, nós nos ativemos estritamente às ondas mecânicas, e, em especial, para discutir determinadas propriedades, ondas que se propagam ao longo de uma corda, tá certo? Esta é, de longe, a única forma de onda que existe, como nós na própria introdução já falamos. Então, nós estamos estruturando da seguinte forma. Vocês, como mercantes, vão ter que entender razoavelmente, de uma forma razoável, como funcionam basicamente três tipos de onda, ou três tipos de fenômenos ondulatórios. Acho que basicamente a gente pode classificar dessa forma. Eu gostaria que vocês entendessem, primeiro, uma onda sonora, que é uma onda mecânica. Isso nós vamos falar na próxima aula sobre isso. Vibrações na matéria, nós vamos falar sobre isso também. Em especial, vibrações, por exemplo, no casco de um navio. Eu já pedi para vocês irem lendo, né, um conteúdo que eu encontrei na internet. E eu acho que esse é um conhecimento bastante interessante para vocês absorverem. E, por fim, as ondas eletromagnéticas. Vamos falar sobre elas também. E sua aplicação, por exemplo, nas telecomunicações, enfim, sistema de GPS, enfim, várias aplicações numa embarcação, tá certo? Então, vibrações num navio, num material qualquer, ondas sonoras. Por que ondas sonoras? Por causa, por exemplo, do sonar, né? Que é um tipo de radar. E ondas eletromagnéticas, que vocês vão provavelmente na grade de vocês tem uma disciplina chamada telecomunicações ou algo do tipo. Então vocês vão ver isso também, tá certo? Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um fenômeno tipicamente ondulatório. Esse fenômeno é chamado interferência. Mais para frente eu vou mostrar algumas simulações para vocês e apresentar também não só o fenômeno da interferência, como também outros fenômenos como difração, né? Enfim, tá certo? Bom, para entender a interferência, a gente precisa entender um fenômeno tipicamente ondulatório, cuja consequência lá no fim, dentro de determinadas condições, quando determinadas condições são satisfeitas, culmina na interferência. Mas a interferência, ela é uma consequência de um princípio mais geral, mais amplo, que se aplica às ondas. E que princípio é esse? É o princípio da superposição. Então, nesse slide, vocês podem visualizar aqui
duas ondas se propagando. Uma que eu chamei de Y1 de xt e outra que eu chamei de Y2 de xt. Quem é Y de xt? Por exemplo, se essa onda tivesse a forma de um cosseno, fosse, né, uma oscilação cossenoidal, y1 seria a cosseno de kx menos ômega t mais φ, por exemplo. Nós vimos essa forma geral das ondas. Aqui eu faço uma pausa para ressaltar um aspecto importante relacionado às ondas. Todo argumento, toda vez que você vê uma função cosseno, seno, seja lá o que for, mas dentro do argumento dessa função você tiver algo do tipo kx menos ômega t, não pode ser de outra forma, não pode ser kx ao quadrado, k ômega ao quadrado t, não. Tem que ser essa forma, kx menos ômega t. Dentro de um argumento, com certeza isso é uma onda se propagando. Pode ser de qualquer coisa, onda do mar, onda eletromagnética, mas com certeza é uma onda, tá certo? Então estou abrindo só esse parênteses aqui para vocês. Bom, então essa onda aqui não tem uma forma específica determinada, então nós chamamos genericamente de y1 de xt. O que está acontecendo aqui? Essa onda y1 é uma onda progressiva, você lembra o que eu falei? É uma onda que está se propagando para a direita. Enquanto a função y2 é uma onda com uma amplitude diferente, mas que está também se propagando no sentido contrário, ou seja, para a esquerda. Certo? Então o que acontece com essas duas ondas? À medida que o tempo vai passando, como elas estão em sentidos contrários, em dado momento elas vão se encontrar. E aí ocorre a mágica. A mágica que ocorre nas ondas, que não ocorre na matéria, se dois corpos se encontram, eles não atravessam um ao outro. Eles batem e voltam, batem, se espalham, mas eles não podem penetrar, se somar um ao outro, entrar um no outro. Isso na matéria não ocorre. Porém, com as ondas ocorre. Duas ondas se propagando em todo momento que você pode somá-las. E o resultado disso é que a onda resultante, que nós chamamos de YR aqui no caso, vai ser a soma dessas duas ondas. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, em que elas estão perfeitamente sobrepostas, vocês podem observar que eu tenho como amplitude resultante a amplitude da primeira onda se propagando para a direita e a amplitude da segunda onda se propagando para a esquerda. E depois, uma passa pela outra como se nada tivesse acontecido. Tá certo? Então, esses pulsos aqui, né, que se propagam, eles obedecem a um princípio, a esse princípio que nós chamamos de princípio da superposição. Agora, olhem para cá, para essa animação. Então, aqui eu já coloquei, já dei forma, tá vendo? No slide anterior eram pulsos. Aqui eu estou dando uma forma. Que forma é essa? A forma de um cosseno. Nesse caso, por um acaso, com a mesma amplitude, certo? Um está parado e o outro está se propagando. Ou seja, a velocidade de propagação de uma é 0 e a outra tem uma velocidade v. Quem é v? Deixa para vocês mostrarem que a velocidade de propagação v, tem no slide anterior, vocês podem revisitar, é ômega sobre k. Então, olha o que acontece. Essa onda aqui em azul um pouco mais grosso, né? É o resultado da soma dessas duas. Então, observe que quando os dois máximos ficam um embaixo do outro, a onda possui a sua amplitude máxima. Né? Olha para cá. Porém, quando o máximo de uma encontra o mínimo da outra, a onda resultante, essa azul, ela fica nula.
Então acompanhe. Agora vai ficar nula. Tá certo? Então, a gente matematicamente pode demonstrar então que se eu somar duas ondas tais como essa, a onda resultante é essa aqui, certo? Que se propaga também, tá vendo? Que se propaga também, como vocês podem ver nesse caso. A pergunta que eu faço aqui desse slide é a seguinte: vocês conseguem perceber ou deduzir qual seria a velocidade de propagação dessa onda resultante? Dica, é muito intuitivo, bastante intuitivo. Bom, então essa onda aqui, essa fórmula aqui corresponde a essa onda azul, tá certo? O que tem determinadas características interessantes. Olha para isso. Essa onda resultante ela vai ter uma amplitude que depende da diferença das fases. Ou seja, duas vezes a amplitude. Quando elas têm a mesma amplitude, então a amplitude total vai ser duas vezes a amplitude de cada uma delas. Tudo certo? Agora, vezes um cosseno de uma fase aqui entre elas. Então, essa amplitude total da onda, se vocês perceberem bem, ela pode variar de... O módulo dela pode variar de 0 até 2A. Quando que é 0? Quando esse cosseno aqui, quando esse argumento aqui for um múltiplo de π sobre 2. Essa amplitude vai ser 0. E quanto que vai ser máximo, ou seja, 2A? Quando esse argumento aqui for um múltiplo de 2π. Ou de π, simplesmente π, porque estamos falando do módulo. Então, o módulo vai ser 2A. O módulo desse cosseno, quando essa diferença de fase for um múltiplo de π, vai ser 1. Tá certo? E nós temos aqui também um termo relacionado à propagação. Ele vai se propagar como uma onda também. Ou seja, isso nada mais, nada menos ratifica o que nós havíamos dito, né? Que a soma de duas ondas é uma terceira onda resultante. Aqui eu mostro para vocês, sem me adentrar novamente muito nos detalhes matemáticos, mas sem entrar muito nos detalhes matemáticos, mas o que nós podemos retirar daqui é o seguinte: quando a onda tem uma amplitude qualquer, então eu tenho uma amplitude resultante e um cosseno e uma fase resultante. Quem vai ser a amplitude resultante? A gente viu em MHS, embora eu não tenha mostrado, eu argumentei para vocês, né? Argumentei com vocês que o módulo da amplitude resultante é desse tipo, onde isso aqui nada mais é do que a lei dos cossenos, aplicado a dois vetores, né, que não estão colineares. E quem é o φ1 e φ2? A diferença de fase é simplesmente a diferença de fase das duas ondas. Então, a interferência ela vai ser construtiva quando essa diferença de fase entre elas for um múltiplo de π, ou um múltiplo de 2π. Tá certo? E onde você pode verificar isso? Aqui. Quando for um múltiplo de 2π, esse cosseno vai ser 1. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a ao quadrado
A1 ao quadrado mais 2A1 A2 mais A2 ao quadrado, que nada mais é do que A1 mais A2 ao quadrado. Essa que está aqui, demonstrado. Essa é a amplitude máxima que o movimento pode ter. Por outro lado, se essa diferença de fase for um múltiplo ímpar de π, eu tenho uma amplitude mínima. E isso me dá, então, uma interferência destrutiva. Então, recapitulando, a interferência construtiva ocorre quando, nesse caso aqui, quando eu somo, por exemplo, dois máximos. Tá? Por outro lado, quando eu somo um máximo com um mínimo, eu tenho uma interferência destrutiva. Ou seja, a amplitude é zero. Ok? A amplitude resultante é zero. Agora, a pergunta que eu faço é: os únicos responsáveis pela interferência são essas fases aqui, essas constantes aqui de fase? Óbvio que não. Olha o que acontece. Aqui eu tirei um print da tela de um simulador que já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Notem que essas duas ondas aqui, que vem, aqui é uma onda luminosa que vem dessas fontes aqui, elas têm a mesma constante de fase. Tá certo? Porém, há interferência ainda entre elas. Por quê? E além disso, essa diferença, se eu ligar, o que significa terem a mesma constante de fase? Significa que eu liguei elas, as duas fontes, no mesmo tempo. Então, eu liguei elas no mesmo tempo, então aquele φ1 e φ2 é igual para as duas. Se lembra que aquele φ depende da condição inicial, de onde a onda partiu, ou a oscilação partiu. Se essa constante de fase, se as duas ondas partiram ao mesmo tempo, em outras palavras, se eu liguei essas duas fontes de luz ao mesmo tempo, então o φ1 e o φ2 são iguais. Então eles não poderiam causar nenhuma interferência, porque eles não são nem múltiplos de π, nem de 2π, por exemplo. Ou, em outras palavras, eu poderia ter só um tipo de interferência. Enfim, mas não é o que eu observo aqui. Olha o que vocês estão observando aqui. Isso aqui é um gráfico com a intensidade da luz resultante. Olha o que acontece. Em determinadas posições, essa intensidade é zero. Em outras, ela é máxima. E olha a distribuição delas, está vendo? Essa distribuição, ela muda conforme eu mudo a distância também entre as fontes emissoras. Tá certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando eu chego num determinado ponto, olhe para cá, agora é uma parte importante. Quando eu estou olhando para um determinado ponto, esse ponto aqui, esse determinado ponto que eu estou observando, nele eu vou observar o resultado da onda. As ondas, se vocês olharem para a figura, estão se propagando, nesse caso, em duas dimensões. Uma onda esférica, né? Ou polar, uma circunferência, porque está em duas dimensões. Então está se propagando em todo esse plano. Porém, quando eu olho para um ponto específico, eu estou vendo a frente de onda, né? Ou a porção da onda que está chegando. Uma vindo da fonte 1, dessa fonte de baixo, e a outra vindo da fonte 2. E o que eu observo nesse ponto, então, é a soma, pelo princípio da superposição, a soma das duas. Porém, o que você nota aqui? Aqui você nota que elas seguem caminhos diferentes até chegar a esse ponto.
Vocês conseguem concordar com isso? Se não, dá um pause e volta e perceba que a distância x1 entre a fonte e esse lugar onde eu estou medindo a onda, essa distância é menor do que essa distância x2, que é a distância entre a outra fonte e o ponto onde eu estou medindo. Então significa que existe um atraso, um delay, né, entre uma onda partiu, a outra partiu ao mesmo tempo. Porém, essa onda que partiu ao mesmo tempo, ela precisa cumprir uma distância maior, percorrer uma distância maior, certo? Então, quando essa aqui já chegou, essa está aqui. E quem que chegou aqui? A onda que estava à frente dela. Bom, em outras palavras, se eu ligar ao mesmo tempo, essa chegou primeiro e foi. Enquanto a primeira frente de onda, essas duas primeiras frentes de onda estão indo, vai chegar uma segunda frente de onda aqui. E essa segunda que vai encontrar a primeira. Qual é o resultado prático disso? É que existe uma diferença de fase efetiva entre as duas propagações, dadas por essa expressão aqui, ó. Simplesmente kx2 menos kx1, certo? Em especial aqui eu coloquei como 2m mais 1π, porque eu estou olhando para um mínimo aqui. Então significa que essa diferença de caminho é tal que nesse ponto aqui eu tenho uma interferência destrutiva. Poderia ser qualquer coisa. E como que poderia ser qualquer coisa? Se eu modificar essa fonte aqui, então esse kx2 vai mudar, e isso aqui vai mudar continuamente. Nesse dado ponto, isso aqui vai mudar continuamente. Vai ser isso, até chegar no máximo, por exemplo. Dependendo só de como eu coloco aqui essa fonte, tá certo? Então o importante aqui é vocês perceberem que uma diferença de caminho entre as fontes produz uma interferência. Então, esse Kx é chamado de, no caso da ótica, de caminho óptico, né? Bom, antes de entrar nos exercícios, eu vou mostrar para vocês em tempo real o que eu estou explicando, através de uma simulação, tá certo? Então vamos aqui. Então, eu vou trocar de cenário para tirar meu rosto belo da cena. E agora a gente pode observar. Então observe o seguinte. Aqui eu tenho esse simulador, ele mostra frequência, amplitude e a fonte. A fonte pode ser uma água se propagando, uma onda se propagando na água, pode ser som, pode ser luz. Vamos mostrar a luz, né? Então se eu ligo, isso é onda se propagando, tá certo? Então ela tem aqui um lambda, ou seja, um comprimento de onda, tá certo? Que é, por exemplo, a diferença entre essas duas franjas pretas aqui, que eu estou mostrando com o cursor. Ela tem uma velocidade de propagação, tá certo? E tem uma frequência. A frequência, no caso da luz, em determinada região do espectro, ela vai me dizer, por exemplo, qual é a cor da luz. Então, por exemplo, eu posso sair do infravermelho, aquele que já começa no vermelho, até o ultravioleta. O infravermelho está para a esquerda do visível e o ultravioleta está para a direita do visível. Aqui eu ainda consigo enxergar. Tá certo? Bom,
Então aqui se eu colocar uma tela, olha o que acontece. A frente de onda vai chegar e ela vai iluminar toda a tela. Normal. Agora vamos ver o que acontece quando eu tenho duas fontes. Pronto. Vamos colocar duas fontes azuis. Tá certo? Olha o que acontece. Perceberam? Então, em cada região aqui, quando a diferença entre o caminho percorrido pela primeira onda e o caminho percorrido pela segunda for múltiplos daqueles valores que nós mostramos, nós vamos ter uma interferência ou positiva, ou construtiva, ou destrutiva. Ou também pode não ocorrer interferência nenhuma. Ou, quer dizer, minto, sempre vai ocorrer interferência, porque sempre ocorre a superposição. Mas a interferência, o que eu quis dizer é que a interferência pode não ser nem construtiva, nem destrutiva, mas uma interferência qualquer, que é o caso desses meio termos aqui, ó. Tá certo? Então, olhem para esse gráfico e se eu mudar, infelizmente o programa não faz isso em tempo real. Então, quando eu mudar aqui de posição, o distanciamento entre essas fontes, ele vai desligar. Vamos ver. Opa. Onde está o distanciamento? Ah, o espaçamento está aqui, ó. Então vocês podem notar que as posições aqui na tela de máximos e mínimos vai alterar. Olha, por exemplo, nessa relação aqui, vocês percebem que vocês podem ver menos picos do que na anterior, né? Tá certo? Então, obviamente, olhem para cá. Vou deixar essa mesma distância, agora vou mexer na frequência. Se vocês olharem aqui, ó, tem um mínimo nessa posição aqui. Então, grave essa posição. É 1, 2, 3, 3,2 aqui. Olha o que acontece se eu mudar a frequência. Tá vendo? O mínimo não está mais aqui. Está aqui. Por que disso? Olhem lá para as contas e vocês vão ver que Kx2 menos Kx1 é igual a... tem que ser igual a 2mπ mais 1. Ou 2m mais 1 vezes π. Só que o K, quem é o K? O K é 2π sobre lambda. Tá certo? E quem é o lambda? O lambda, cada frequência aqui vai ter o seu próprio lambda. Cada cor vai ter o seu próprio lambda. Tá certo? Um outro princípio que eu gostaria de mostrar para vocês, dois outros fenômenos que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, são os seguintes. O primeiro deles é chamado princípio de Huygens. Princípio de Huygens. O que esse princípio diz? Eu vou dar um pause aqui, só um minuto. Bom, então voltando aqui, um outro princípio muito interessante é o chamado princípio de Huygens. Ele diz basicamente o seguinte, ó. Aqui tem um gerador de luz, mas poderia, por exemplo, ser um gerador de som. Gerador de som. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: toda vez que uma frente de onda encontra um obstáculo, por exemplo, uma fenda, a partir dali, cada fenda dessas se comporta como uma nova fonte, como se fosse uma nova fonte de emissão dessa luz, ou dessa onda, como em geral. Olha que interessante. Vou dar um play aqui na simulação e vocês podem observar. Tá certo?
Posso diminuir também a largura da fenda. Por exemplo, a gente pode usar com luz, né? Deixar aqui em vermelho. Olha que interessante. Então essa fenda se comporta como uma nova fonte para essa onda, tá certo? Isso é chamado princípio de Huygens. E outro princípio interessante é o da difração, que nada mais é do que o espalhamento da luz. Então, sempre que a luz passa por um obstáculo, ela é espalhada. Por exemplo, esse é um fenômeno que vocês estão acostumados o tempo todo. Vocês sempre, ou na maioria das vezes pelo menos, dessas portas que existem por aí, elas são um obstáculo para o som. Porém, ainda assim, vocês conseguem ouvir, né, o som atrás de uma porta. E por que vocês conseguem fazer isso? Porque a onda sonora, ela dá um jeito de transpor o obstáculo, né? Ela é espalhada pelo obstáculo, mas ela dá um jeito de transpor e chega, não com a mesma eficiência, com a mesma intensidade, mas chega do outro lado, tá certo? Então esse é chamado princípio da difração. Aqui eu não vou explorar muito, porque não faz parte do nosso escopo dar ênfase a esse tipo de, pelo menos não nesse ano, dar ênfase a esse tipo de fenômeno. Mas ele é um fenômeno muito interessante, tá certo? Então olha o que acontece. À medida que eu vou alterando as dimensões do obstáculo à frente da luz, eu vou tendo figuras cada vez mais interessantes, né? Certo? Bom, então para encerrar, eu deixo para vocês esse exercício, tá certo? E bom trabalho e até a próxima, ok? Abraços e até a próxima aula.